Olá, pessoal. Sou Joelma Moura, farmacêutica, estudante de pós-graduação em farmácia clínica e hospitalar do Descomplica. Falaremos hoje sobre segurança na cadeia medicamentosa. Falaremos disso porque se trata de um processo muito importante dentro do ambiente hospitalar, ok? Então, quando a gente fala em cadeia medicamentosa, a gente tem que entender que se trata de um sistema bastante complexo, né? E, por conta de ser um sistema bastante complexo, está sujeito a erros multifacetados, né? Por conta disso, todas as etapas da cadeia necessitam de excesso de cuidados, tá? Para quê? Para que esse medicamento chegue da forma correta para o paciente correto e tenha o efeito esperado. Dentro dessa cadeia, vários atores participam, né? E quem são esses atores? Esses atores vão desde a parte administrativa, né, até a parte assistencial e chegar ao nosso paciente. É importante detalhar que tudo isso faz parte do que a gente chama de ciclo da assistência farmacêutica, onde esse ciclo ele é movido por ações interdisciplinares. E o profissional farmacêutico é aquele que está presente em todo esse ciclo. Ora, direta ou indiretamente, né? O importante é que ele é importante e crucial em todas as etapas desse ciclo. Antes de começar a falar praticamente da cadeia medicamentosa, vamos falar um pouco a respeito do que é medicamento, né? Medicamentos são componentes críticos dos cuidados prestados aos pacientes e são utilizados para diagnósticos, tratamento sintomático, preventivo, curativo e paliativo, né? Um sistema de medicamentos que dê suporte ao gerenciamento de medicação ideal deve incluir processos que levam em consideração o uso de medicação segura e eficaz. E agora vamos para o que nós chamamos de cadeia medicamentosa propriamente dita. Você percebe que aqui, né, o farmacêutico vai estar presente em todas as etapas do processo. Temos aqui a parte administrativa e de logística, que temos aqui planejamento, seleção e aquisição e armazenamento, e temos aqui essas outras etapas que fazem parte da parte assistencial e clínica. Dentro dessas etapas, o farmacêutico ele vai estar atuando direta ou indiretamente, né? Sendo que o preparo e a dispensação é uma atribuição inerente ao farmacêutico, monitoramento e erro de medicação também ele vai participar diretamente. As demais, eles vai estar trabalhando como colaborador, né? Então, gente, o que é que acontece? Dentro da prescrição, o farmacêutico ele pode fazer o que chamamos de reconciliação medicamentosa, né? Essa atribuição, ela está descrita lá nas resoluções 585 e 586 de 2013, com as novas atribuições do farmacêutico. Essa reconciliação medicamentosa consiste no processo de obtenção de uma lista completa dos medicamentos que o paciente usa atualmente antes, né, de ter entrado no hospital para comparar com a prescrição médica dentro do ambiente hospitalar. E qual é o objetivo dessa reconciliação? Assegurar a continuidade dos tratamentos estabelecidos previamente à admissão do paciente, assegurar a continuidade de tratamentos nos momentos de transferência entre as áreas do hospital, evitar inconsistências entre terapias, no que diz respeito à indicação do medicamento, a dose, duplicidade terapêutica e interação medicamentosa, né, gente? Tudo isso tem que ser observado nessa reconciliação. Isso no quesito prescrição. Quando a gente chega na farmácia, que é realmente o ponto do farmacêutico, a gente tem a dispensação farmacêutica, dentro do ambiente de farmácia hospitalar. Dentro da farmácia hospitalar, é importante que o farmacêutico ele verifique na hora de estar dispensando alguns itens que são primordiais, como o nome completo do paciente, número do prontuário, unidade de internação, data de prescrição, todas essas informações que são imprescindíveis dentro da prescrição médica. Ao fazer a triagem, o farmacêutico vai agora verificar os aspectos técnicos, como dose, via de administração, posologia, velocidade de infusão, dentre outros, para verificar se há alguma ilegibilidade ou algum erro, né? Havendo algum erro, alguma inconsistência, essa prescrição ela é devolvida para que seja corrigida e é importante, é interessante que esses erros de prescrição sejam detectados nessas etapas e sejam notificados ao vigióspito a fim de melhorar, né, esse processo e evitar futuros erros. Aí, então, depois disso, a separação dos medicamentos, né, que vão ser acondicionados em embalagens e identificados,
Serão digitados esses medicamentos dentro do seu sistema de controle hospitalar, com quantidade, lote, validade, para que seja garantida a rastreabilidade, né, do processo de dispensação dentro dessa instituição. E aí, no momento da entrega, existe uma barreira de segurança que é feita pela conferência dos medicamentos, né? Que aí, o que acontece? A equipe de enfermagem vai também conferir o que foi enviado de acordo com a prescrição, né? Se tiver alguma inconformidade, volta e é feita a correção na farmácia, né, gente? E aí, o farmacêutico, ele vai orientar a equipe de enfermagem para que tenha atenção e procure buscar fazer aqueles 9 certos, né? Que é o paciente certo, o medicamento certo, a dose certa, a via certa, horário certo, orientação, enfim, para que a gente minimize esses erros, né? A fim de quê? De evitar algum mal, algum dano ao paciente. E no monitoramento, todos os atores participam, né? E é importante que esse monitoramento seja feito para quê? Para verificar reações adversas a medicamentos e erros de medicação. E o que seriam essas reações adversas a medicamentos? Reação adversa a medicamento define-se como qualquer efeito prejudicial ou indesejável não intencional, que aparece após a administração de um medicamento em doses normalmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico e tratamento de uma enfermidade. Essa notificação é interessante que seja realizada através dos sistemas de vigilância, para que a gente tenha um melhor estudo dos medicamentos que fazem parte da nossa rotina hospitalar. E aí, gente, é interessante que existam o quê? Barreiras de segurança para evitar que haja um prejuízo para o paciente. Essas barreiras de segurança estão dentro dessa gestão de medicamentos, que vai ser feita lá desde a avaliação da prescrição, momento da dispensação, do armazenamento e da administração. Todas essas etapas precisam ser feitas com o maior zelo e cuidado possível, né? Ainda dentro do monitoramento, é importante entender que a gente tem o que a gente chama de erro de medicação. E esse erro de medicação é definido como qualquer evento evitável que pode ser causado ou surgir do inconveniente ou falta de uma medicação, causando dano ou não ao paciente. É importante ressaltar que erros de medicação, infelizmente, apesar de todo o cuidado, de todos os programas, todos os incentivos para melhorar a segurança do paciente, nós ainda temos muito esse problema no dia a dia dos hospitais. E aí a gente tem erros de medicamento do tipo, medicamento que era para ser administrado não foi, medicamento que foi administrado numa dose errada, medicamento que foi errado, um erro no preparo, uma forma farmacêutica errada, técnica de administração errada, enfim, são vários esses erros de administração que podem trazer um dano ao paciente. Uma vez que, lembrando lá de Paracelso, né, o que diferencia a dose do veneno, o medicamento, o remédio do veneno nada mais é do que a dose. Então, tudo isso tem que ser verificado, né? E é interessante ver que esses problemas possíveis são, por exemplo, medicamentos com nomes parecidos, um diagnóstico impreciso, uma prescrição inelegível, troca na hora da administração, polifarmácia, enfim, tudo isso pode trazer problemas e danos ao paciente. Por isso é importante, por isso a necessidade do farmacêutico acompanhar todos esses processos. O tempo é curto, era isso que eu queria falar. Um obrigado e até mais breve.